Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala neste momento é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso momento da nossa escola bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Vamos falar neste feito, a lição de número 7, no nosso resumo aula, a necessidade do novo nascimento. Vamos estar aí abordando o diálogo que Nicodemos teve com Jesus. Vamos à matéria. O novo nascimento é nascer do Espírito, segundo João 3:8. A fé salvífica faz do pecador uma nova criatura em Cristo Jesus, segundo Coríntios 5:17. O perdão dos pecados está disponível a todos, Atos 10:43. O novo nascimento significa regeneração, Tito 3:5. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, 2 Coríntios 5:18 e 19. Fomos adotados como filho de Deus pela fé em Jesus, João capítulo 1, versículo 12. Texto áureo. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, João 3:7. Verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui está o que cremos sobre o novo nascimento e como se dá, mediante Jesus Cristo e o arrependimento do homem e da mulher dos seus pecados. Leitura bíblica em classe, João capítulo 3, versículo 1 a 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que não dizemos o que sabemos. Na verdade que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como se crereis se vos falar da celestial? Então aqui está o diálogo de Jesus e Nicodemos. Antes de adentrarmos a lição, eu quero abrir um parênteses aqui. Por quê? Nessa passagem especificamente, dentre outras, mas essa, a qual vamos falar neste momento, os espíritas, principalmente os kardecistas, eles costumam dizer que Jesus ensinou a reencarnação. Mas isso é mentira. O próprio texto desmente. Até Nicodemos pensou que Jesus estava falando sobre o nascimento natural, mas Jesus explica
dizendo que não é um nascimento natural, não é um nascimento da carne. E ainda que aqui fosse o nascimento natural, não seria reencarnação. Porque segundo o próprio dizer de Allan Kardec, reencarnação é nascer várias vezes. E aqui Jesus está falando de um único nascimento. Mas o nascimento espiritual, o nascimento da regeneração, o nascimento que o homem deixa a vida de pecado e agora passa a viver para Cristo. Então nada tem a ver com reencarnação. Que isso fique bem claro a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Vamos à matéria. Mediante a fé em Jesus, experimentamos uma profunda transformação de vida. Essa mudança radical não é apenas exterior, mas interior. Contudo, temos visto que atualmente muitos, como Nicodemos, não conseguem compreender a necessidade e a importância do nascer novamente. O Senhor Jesus mostrou a Nicodemos e a nós que religião alguma tem condições de transformar o homem. Somente Ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé. Então aqui é um ponto fundamental. Religião nenhuma pode transformar o homem. Somente a fé em Jesus Cristo transforma o homem e a mulher pecadora em uma nova criatura. Introdução. O tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduz ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Outro ponto fundamental aqui, na introdução da nossa lição de hoje, é que ser religioso não garante a salvação. Ser uma boa pessoa não garante a salvação. Ser alguém que dá esmola, que faz o bem, não garante a salvação. Porque nós não somos salvos mediante a obra, mas somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fazer obra não é para ser salvo. Fazer obra é de quem já é salvo. Todo cristão, todo aquele que teme a Deus, todo aquele que teve um novo nascimento, ele tem que praticar as boas obras. Ele tem que fazer ações boas para a sociedade. Mas isto não é salvação, isto é mérito de quem já é salvo. Então não adianta você pagar promessa, não adianta você ir na igreja, não adianta subir escada, não adianta fazer penitência. Se você não tiver o seu coração transformado, se Jesus não entrar na sua vida e mudar o seu caráter, você não é salvo. Pode passar 20, 30 anos na igreja. Seja qualquer igreja, seja evangélica, seja católica, não é a religião que salva o homem. O que salva é a mudança do seu coração para com Deus. Jesus deixou isso claro a Nicodemos, porque religioso Nicodemos era. Boas obras Nicodemos tinha de monte. E infelizmente hoje muitas pessoas estão na mesma situação de Nicodemos. São religiosos, têm boas obras, mas não tiveram o novo nascimento. Um líder religioso bem intencionado. Vamos ver aqui um pouco sobre quem era Nicodemos para que você confirme o que eu estou lhe falando. Quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo, João 3:1. Membro do Sinédrio, João 7:50. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre.
Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Senhor. Versículo 2. Nicodemo nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. João 7, 51, 19 e 39. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia. João 3, 16. Então, vemos que Nicodemos encontra com o Senhor Jesus e nunca mais é o mesmo. Por isso eu abro um parênteses e volto a dizer aqui. Se você encontrou com Jesus e continua sendo a mesma pessoa que você era antes, o seu encontro foi mentiroso. Quem encontra com Jesus, ele tem que mudar. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele prostituía, ele não prostitui mais. Se ele era idólatra, ele não é mais idólatra. Se ele era drogado, ele não é mais drogado. Isso tem que ficar claro. Precisa haver mudança de vida, precisa haver mudança de atitude quando se encontra com Jesus. Os fariseus representavam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Este grupo formava uma seita, Atos 15, 5. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual Nicodemos pertencia, antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26, 5, Gálatas 1, 14, Filipenses 3, 5. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias, tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita, fingido até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. João 7, 50, 51. Então, Nicodemos pertencia a uma das maiores seitas da sua época. Eram religiosos e extremamente viviam em aparência. Mas Nicodemos, ainda que pertencia a essa seita, ele tinha algumas ações diferentes dos seus demais companheiros. É o que nos diz o texto. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. João 2, 13. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. João 2, 23. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 2 do capítulo 2. Então, Nicodemos foi atraído até Jesus exatamente pelos milagres que se acontecia ali em todo lugar que Jesus passava, em todo lugar que Jesus ia. Fariseu, ele era um dos principais grupos de liderança religiosa em Jerusalém no período de Jesus. Os fariseus eram mais interessados na religião, ao passo que os saduceus se interessavam mais pela política. Então se destaca aí entre os fariseus e os saduceus que um buscava mais a religiosidade e o outro o poder político. Características positivas dos fariseus: estavam interessados em obedecer à lei de Deus, eram admirados por sua piedade, acreditavam em uma ressurreição física e na vida eterna, e acreditava-se também em anjos e demônios. Agora, as características negativas dos fariseus: comportavam-se como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Sua piedade frequentemente era hipócrita e eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não conseguiam cumprir. Estavam mais preocupados em aparecer ser bom que em obedecer a Deus. Então os fariseus eram aqueles que queriam se mostrar simplesmente, queriam estar
em aparência, né? Não realmente em uma transformação de vida. Por isso, muitas das vezes, este grupo foi criticado pelo Senhor Jesus, onde Jesus muitas vezes disse que eles limpavam a boca do copo, né? Mas que eles pareciam violas, né? Mas por dentro eram pães embolorados. Então Jesus bateu muitas das vezes de frente com essa religiosidade. E hoje também não é diferente. Jesus não aceita religiosos. Jesus aceita pessoas transformadas pelo seu poder. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, mostrando aí realmente, agora no segundo tópico, o novo nascimento. É necessário nascer de novo, versículo 7. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa, como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus. Mas ele se surpreendeu com a declaração do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Versículo 5. E isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Criada em Cristo Jesus. Efésios 2,10. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de uma mera mudança religiosa. Então, Jesus deixou claro a Nicodemos que esse novo nascimento não era simplesmente uma nova religião, não era simplesmente mudar de religião, mas era mudar de caráter. Era ter realmente a vida transformada, era ter realmente a vida entregue a Jesus e não só viver de aparência, como muitos vivem hoje. Regeneração. O termo significa literalmente gerar novamente. E só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, Mateus 19:28, ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo do novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Título, capítulo 3, versículo 5. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. 1 Pedro 1:23. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação. Mas essa não é a questão aqui. Como já dissemos, tanto essa passagem de Pedro como a passagem de Nicodemos, Jesus não está ensinando a reencarnação, mas sim o novo nascimento. Reencarnação é uma mentira do diabo. Pois em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está bem claro que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois irá prestar conta ao Senhor. Dessa única vez que ele está ordenado a nascer e a morrer. Não existe segunda chance. A chance sua de encontrar com Jesus é agora. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 6. Jesus não está falando em um nascimento nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Então, Jesus está falando do nascimento espiritual, que é diferente tanto do nascimento físico como da suposta reencarnação. Jesus está falando de uma vida transformada, de uma vida que encontra ao Senhor. A perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Isaías 59, versículo 2. O profeta Isaías nos diz: o que faz separação do homem a Deus? Os seus pecados. Então o pecado é o que separa o homem de Deus, ainda que Deus por todo o tempo busca ter esse contrato com o homem. Foi
de Deus a iniciativa da comunicação com Adão logo após a queda. Gênesis 3, 8, 10. Então Deus sempre procura o homem. Deus sempre quis reconciliar com o homem. Mas o homem, por causa do pecado, vai para longe de Deus. O homem, por causa do pecado, se afasta de Deus. Prostituição, droga, bebedice e orgias, desobediência às leis, aos princípios de Deus. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Êxodo 25, 8. Por fim, Deus assumiu a forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou ética. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Então, volto a repetir, estou sendo até enfado, mas é o que a lição está nos destacando hoje. Nascimento não é seguir uma nova religião. Nascimento não é ter regras religiosas. Isso Nicodemos tinha. Isso Paulo tinha. Isso Cornélio tinha, que vamos ainda ver na lição. Nascimento é mudança de vida, mudança de atitude. O novo nascimento no Evangelho de João. Encontramos a única menção explícita ao novo nascimento na conversa de Jesus com Nicodemos, 3, 1 ao 21. Jesus fala a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A réplica de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Indica que ele reentendeu o comentário de Jesus na esfera humana, física. A interpretação errônea de Nicodemos fornece a Jesus a oportunidade de esclarecer o que queria dizer. Ele fala da necessidade de um novo nascimento espiritual e não de um segundo nascimento físico. A interpretação errônea e o esclarecimento resultante dela são refletidos em um jogo de palavras. No versículo 3, repetida no versículo 7, a palavra grega altean, traduzida por novo, pode querer dizer de novo ou de cima. Contudo, o fato de Nicodemos entendê-la com o sentido de novo leva-o a concluir que Jesus fala de um segundo nascimento físico. Mas a resposta de Jesus registrada nos versículos 6 e 8 mostra que ele se refere à necessidade de um nascimento espiritual, um nascimento de cima. Esse novo nascimento não é resultado de nenhum ato humano, é obra do Espírito Santo. É necessária a atividade sobrenatural do Espírito de Deus para realizar esse novo nascimento espiritual no indivíduo. Ele não consiste apenas em percepção ou compreensão mais excelente, mas na completa transformação do indivíduo. Então aqui está o que é o novo nascimento e o que Jesus quis dizer a Nicodemos. E Nicodemos errou algumas vezes na interpretação, mas Jesus foi claro em esclarecer que esse novo nascimento é aquele que vem de cima, é aquele que transforma o homem e é aquele que leva o homem para o céu. O que é conversão? Já que estamos falando em novo nascimento, estamos falando em uma mudança de vida, estamos falando em uma conversão, que é mudar de direção. Para quem é motorista sabe, quando você vê uma placa, conversão, é que você vai mudar de direção. Na vida cristã não é diferente. Conversão é mudar de direção. Por isso eu disse e volto a repetir, não tem como alguém encontrar Jesus e continuar na mesma vida de prática de pecado. Conversão, transformação, mudança que Deus opera na vida do que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificando-lhe radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. A conversão é o lado objetivo externo do novo nascimento. Por intermédio dela, o pecador arrependido mostra ao mundo a obra que Cristo
operou em seu interior, a regeneração. Então, a conversão é o que o pecador mostra ao mundo, o que Jesus fez em sua vida. Ele era assassino, agora ele não é mais. Ele era ladrão, agora ele não é mais. Ele era adúltero, agora ele não é mais. Ele era beberrão, agora ele não é mais. Ele era idólatra, agora ele não é mais. Por quê? Houve uma conversão. Uma necessidade, parte 3, o estado humano. A Bíblia ensina, a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecado. Efésios 2:1. O ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus. Gálatas 1:11 ao 12. E sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Romanos 3:10 ao 12, Salmo 51:5 e Salmo 58, verso 3. Nicodemos, como mestre em Israel, versículo 10, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Ezequiel 11:19, 18, 31:1, 36, 26. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas e precisam reviver, receber vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. Saulo de Tarso. Veja o que faz um novo nascimento, uma transformação. Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Romanos 3, 23, 15 e 12. A salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. João 1:12. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inteirado no judaísmo. Atos 26:5, Gálatas 1:14, Filipenses 3:5. Depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores, 1 Timóteo 1:15, e descreveu o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, invejas odiosas, odiando uns aos outros. Título, capítulo 3, versículo 3. Então aqui está a situação de Paulo, religioso, mas pecador como qualquer outro. Não importa a religião que você segue. Sem o novo nascimento, você continua sendo pecador, miserável, como qualquer outro. Eu, você. Religião não muda homem, o que muda é Jesus. Vamos a mais um fato de mais uma pessoa. Cornélio, o centurião. Não existe salvação sem Jesus. João 14:6. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião de seus antepassados. Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 2. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina. Atos 10:4. Mas ninguém é salvo pelas obras. Gálatas 2:16. Por isso, o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, mas nas diversas culturas e civilizações. A conversão envolve fé, arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus mediante a fé
em Jesus, Efésios 2, 8, 9. Somos salvos de graça, né? Não temos que pagar nada. Jesus já pagou o alto preço na cruz, quando ele levou a cruz que era minha e sua. A nossa salvação não ganhamos por obras, como diz Gálatas 2,16. Ela é ganha por obedecermos ao Senhor, né? Se obra salvasse, né? Muitas pessoas comprariam a salvação. Muitas pessoas já estariam no céu, porque quantas pessoas fazem obras maravilhosas filantrópicas? Quantas pessoas são boas, né? Quantas pessoas dão esmola? Quantas pessoas ajudam, né? Então ele já estaria salvo. Mas isso não garante a salvação. Como eu disse lá atrás, eu volto a repetir. As obras são feitas por quem já é salvo. Ele não faz obras para ser salvo, mas ele faz a obra porque ele é salvo. Veja um histórico de Paulo. Eu sei que todo mundo já conhece, mas vamos repetir. Nascido em Tarso, capital da Sicília, Atos 22, 3. Fariseu, Atos 23, 6. Cidadão romano, Atos 22, 25, 28. Fazedor de tendas, Atos 18, 3. Aluno de Gamaliel, Atos 22, 3. Guardava a lei, Atos 26, 5. Só que um encontro com Jesus mudou a sua vida, Atos 9. Foi batizado, Atos 9, 18. Suas últimas palavras, 2 Timóteo 4, 6, 8. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Vamos à conclusão? Ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. É nossa tarefa como cristãos e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador costumaz, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Então aqui está o que eu e você precisamos fazer. Precisamos ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Precisamos ensinar as pessoas se chegarem a Deus. Não é só o pecador que está lá fora. Aqueles que também estão na igreja. Aqueles que também se acham religiosos, como Cornélio, como Paulo, como Nicodemos, né? Quantos Cornélios, quantos Nicodemos, quantos Paulo temos à nossa volta que faz promessa, sobe escadaria de joelho, mas ainda não teve o novo nascimento. Porque às vezes sobe uma escada de joelho, faz promessa, mas no outro dia está falando mal, está bebendo, está prostituindo, está adulterando. Então precisa se